Para aumentar o preço do meu produto, eu preciso aumentar o valor agregado percebido pelo cliente. Eu preciso fazer o cliente perceber isso. Cada diferencial meu. E aí, o pontapé inicial é entender isso. O que você sabe, o tanto que você valoriza aprender coisas novas, valoriza o conhecimento, suas habilidades, suas técnicas. Quanto mais você tiver isso, mais autoridade, mais valorização para o seu trabalho, mais fácil de você conseguir cobrar R$ 1.500 que seja em uma peça, sem o cliente sair correndo 3 dias, 3 noites. E aí, eu tô falando isso, eu tô refrisando isso, porque eu não sei você, mas eu lembro de mim. Tudo que eu ensino é das minhas vivências, tá? É vivência do meu dia a dia, da minha prática. E tudo que eu vivi, toda essa bagagem, todos os erros, o tanto que eu já apanhei e que eu passo aqui para que talvez, ou se você esteja aí apanhando também, ou ainda não está apanhando, que você evite de apanhar, ou se você está aí apanhando, que você saiba contornar isso. E eu lembro de mim, tá? Quando eu saí da faculdade, eu fiz faculdade de moda, foi um baita investimento. Foi um baita investimento mesmo. Um investimento que meus pais não podiam pagar para mim na época, sabe? Foi um esforço. Eles fizeram isso por mim. Boa parte foi eles que pagaram. Depois eu consegui trabalho e aí eu fui ajudando no que eu conseguia. Mas foi um baita esforço. E aí, quando eu saí da faculdade, eu vim na minha cabeça de que, assim, não preciso aprender nada. Agora, profissional completa que sou, o tanto que eu já gastei para aprender tudo que estava nessa faculdade, não preciso aprender mais nada. E eu saí assim, bem arrogante, né? Vamos combinar, bem arrogante. E aí eu acho que às vezes a vida vem dar uns tabefe na gente para a gente se situar, né? E eu escuto muito isso, eu não sei se você já escutou ou já falou isso, mas eu escuto muito isso também, porque às vezes nem é necessariamente fazer faculdade de moda, mas eu escuto muito de costureiras falando, eu tenho anos de experiência, sabe? Eu já trabalho muito tempo assim, não tem nada que eu não saiba fazer. Não preciso investir em conhecimento ou aprender coisas novas, não preciso fazer isso. Já sei de muita coisa. Isso é um pensamento muito perigoso, porque eu tive. E olha, me custou muito não entender que estudar faz parte do meu trabalho. Me custou tempo, muito tempo mesmo, me custou cansaço mental, porque, poxa, vou dar o exemplo da modelagem. Custava, a modelagem, o meu quesito ali com o meu relacionamento com a modelagem plana, ela vinha de mal a pior desde a época da faculdade. Olha para vocês verem. Eu já, na faculdade, eu não achava que eu ia trabalhar com roupa. Então, não via. E aí, a modelagem plana já não fazia muito sentido para mim. E aí, eu já não via importância em prestar atenção e dar valor àquele conhecimento. Ou seja, eu estava lá dentro e já não estava dando valor para o conhecimento que eu estava aprendendo. Mas quando eu saí e vim para a realidade do meu ateliê, eu precisei aplicar isso. Esse conhecimento eu tinha que aplicar. E eu batia muito a cabeça. Eu demorei muito, quando eu paro para pensar assim, por que eu, sabe, o que passava na minha cabeça? Eu demorei muito a conseguir entender que eu não precisava estar ali presa em conhecimentos convencionais, eu podia ir atrás de aprender coisas novas. Não existe só um caminho. Acredita em mim. Não existe só um caminho. Não existe nem o pior nem o melhor caminho. E também não existe só um caminho para seguir. E aí eu tinha muita resistência a isso. Muita resistência a entender que eu precisava me esforçar um pouquinho mais, sair da minha zona de conforto para aprender mais. Além disso, vinha outra coisa. E eu sempre uso a nossa roda aqui para me abrir, né? E
eu vou me abrir aqui. Uma coisa que eu tenho certeza, assim, que eu vejo que me impedia muito de... Na prática, eu entendi o valor do conhecimento, mas na prática, praticar, aprender, sabe? Que isso seja, se transformasse em um hábito, foi também não ter confiança na minha habilidade de aprender coisas novas. Sabe aquele negócio de, ai, e se eu investir em aprender isso e eu não conseguir? Sabe? Ai, se for difícil demais. E parece que era um medo de fracassar, sabe? Num aprendizado, um medo de eu vou aprender uma coisa nova, não vou conseguir, isso vai acabar ainda mais com a pouca confiança que eu tenho. E eu senti um pouco isso quando o quesito era aprender coisas novas. Não aprender assim, por exemplo, eu vou aprender, aprimorar o que eu já sei. Mas quando era quesito aprender uma coisa diferente do que eu fazia, eu percebia que eu tinha medo de falhar, por não ter confiança na minha habilidade de aprender. Ó, isso aqui eu percebo hoje, tá? Na época, percebia não. Na época não estava visível para mim, não estava na minha consciência. E isso é uma coisa, esse pensamento, esse medo de falhar, eu vejo para mim que foi uma coisa que me barrou muito, sabe? É uma coisa que me impediu muito de, nossa, um passo simples, sair do óbvio, sabe? Que foi uma coisa que na minha cabeça veio. Poxa, você não tá conseguindo aprender assim? Vai aprender de outro jeito, sabe? Parece óbvio para mim hoje, mas eu tinha muita resistência disso. E aí também, outra coisa que eu pensava, clássico, que eu tenho certeza que você do lado aí já pensou, ou pensa, não tenho tempo, nem dinheiro para fazer cursos, para aprender coisa nova. Poxa, minha vida já tá tão corrida aqui, sabe? Tô aqui trabalhando loucamente, não sei o quê, e o vestido dá trabalho, fazer a peça dá trabalho, eu demore, e a vida é tão frenética, eu não tenho tempo nem para minha família, eu vou ter tempo para estudar. Talvez o dinheiro que eu investi para aprender uma técnica diferente, para aprender um conhecimento diferente, foi mais barato. Não, talvez não, tenho certeza, eu tenho certeza que o que eu investi, que já não foi pouco, mas o que eu investi para aprender uma coisa que saía do óbvio, que ia resolver um problema para mim, foi muito mais em conta, muito mais baratinho, nossa, muito mais fácil de pagar do que o tempo que eu perdi, que custou muito caro, das clientes que eu perdi indicação, que eu perdi de valorizar meu trabalho, clientes que eu poderia ter cobrado o valor justo, mas eu não cobrava porque eu não tinha conhecimento ainda. Não achava que era válido. Primeiro que eu achava que eu não precisava. Segundo, que eu achava que eu não tinha tempo nem dinheiro para isso. Terceiro, que eu via que eu tinha medo de falhar, né? Vamos ser sinceros, eu tinha medo de aprender uma coisa nova, fracassar nisso. E lá dentro de mim, a minha confiança, pouca confiança que naquela época existia, diminuir mais ainda. Então, todas essas coisas que eu vi que foi para mim, para você pode ser outros motivos, só me impediu, só me fez perder tempo e dinheiro. Olha isso. Só me fez perder tempo e dinheiro. Aí